Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Cleidilene, da disciplina de Ciências do 9º ano dos anos finais. E hoje o tema da nossa aula é a química no nosso dia a dia. Antes de começar a aula, algumas informações são importantes para os professores que estiverem nos acompanhando. Esta aula é do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, e trabalha a habilidade que busca comparar a quantidade de reagentes e produtos envolvidos em transformações químicas, estabelecendo a proporção entre as suas massas. Essa aula tem como objetivo entender a importância das reações químicas no cotidiano, diferenciar o que é uma reação química e o que é uma reação física e conhecer alguns fenômenos químicos que ocorrem no corpo humano. Então, estudantes, pegue o seu material, caderno, lápis, borracha, pois serão passadas muitas informações importantes e você vai precisar anotar. Mas antes de começar a aula, não se esqueça da lista de presença, tá? Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e pronto, a sua presença já vai estar garantida na aula de hoje. Afinal de contas, a sua participação é muito importante para nós. Agora sim, vamos começar mais uma aula. Vem comigo! Na aula de hoje, você vai perceber que na maioria das vezes estamos envoltos com a química no nosso dia a dia e não nos damos conta. Por isso, entender a importância das reações químicas no cotidiano é fundamental, pois sem essas reações não haveria vida. Portanto, ao longo da nossa aula, nós iremos diferenciar o que é uma reação química e física, além de conhecer alguns fenômenos químicos que ocorrem no corpo humano e até mesmo na natureza. Desde o momento em que acordamos até o momento de irmos dormir, estamos rodeados de fenômenos químicos. Mas como assim? Eu vou te explicar. O fenômeno da respiração é um processo químico onde utilizamos moléculas de glicose como fonte de energia para inspirar o gás oxigênio e expirar o gás carbônico. Mas afinal de contas, qual é a definição de química? Vamos então para a definição de química. A definição de química ela é o ramo da ciência da natureza que estuda as transformações, as propriedades, a energia, a constituição e a matéria, tá? Então a química ela estuda todas essas transformações e que envolve a matéria e a energia. Um outro exemplo de química presente no nosso cotidiano é quando nós utilizamos um transporte público ou privado. Ele é movido por um combustível, certo? Esse combustível ele sofre um processo de queima chamada de combustão, que faz com que seja obtida a energia para mover o veículo. O processo de combustão é sempre um processo químico. Por quê? Porque é irreversível, ou seja, modifica a estrutura da matéria de forma permanente. Para entender melhor sobre esse assunto, é importante saber algumas informações básicas. Bom, tudo à nossa volta é formado por partículas muito, mas muito pequenas, também conhecidas como átomos. O conjunto de átomos, ele forma uma molécula, como é o caso da água, né? Que é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, tá? Então, essa molécula de água é uma matéria. Então, a matéria é qualquer substância que ocupa lugar no espaço. Vamos agora conhecer um conceito muito importante. Você sabe o que é um fenômeno? Bom, os fenômenos, ele é toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria e podem ser classificados em fenômenos químicos e fenômenos físicos. O fenômeno físico é toda e qualquer alteração na estrutura física da matéria, tá? Tais como a forma, o tamanho, a aparência e os estados físicos, mas não altera a sua natureza, isto é, a sua composição.
Veja alguns exemplos de fenômenos físicos. Por exemplo, amassar um papel é um fenômeno físico. O copo quebrado também é um fenômeno físico. O congelamento da água e até mesmo uma panela aquecendo são exemplos do nosso cotidiano. Vamos agora conhecer uma reação química, tá? Também chamada de fenômeno químico. O que ela é? É um processo em que envolve a mudança de transformação da matéria, tá? Ou seja, altera a sua constituição em nível molecular. Por exemplo, imagine essa lata aqui. Essa lata, ela foi deixada por alguns dias ao ar livre. Com o tempo, você vai perceber que ela vai começar a enferrujar, pois a ferrugem é uma nova substância que foi formada a partir do processo de oxidação, que possui propriedades bem diferentes das do ferro, que constitui originalmente a lata. Observe aqui alguns exemplos de reações químicas no nosso cotidiano. Às vezes a gente pratica e nem percebe, tá? Por exemplo, a queima do papel é uma reação química. A decomposição de uma fruta lá na sua fruteira, lá na sua casa, na sua geladeira, isso também é um fenômeno químico. E a produção do queijo, aquele queijo gostoso que você gosta de comer, pois é, ele vem de um processo químico também, tá? E tantos outros processos que acontecem no nosso dia que muitas das vezes passam despercebidos. Já que estamos falando de fenômenos químicos, sabe aquele analgésico que você usa quando está com dor de cabeça? Pois é, ele desencadeia no nosso organismo um processo químico, tá? E tem a função de neutralizar os receptores cerebrais referentes à dor, fazendo com que a dor não seja mais sentida. E o que mais me fascina nisso tudo é que na indústria farmacêutica a química foi e sempre será essencial, pois ela permite estudar as propriedades, tá? Então, as propriedades desses medicamentos muitas das vezes são muito estudadas a fundo, tá? E a sua aplicação, às vezes, acontece de forma específica para combater determinadas doenças e infecções, proporcionando uma maior qualidade de vida e até mesmo de cura em determinadas doenças. Não podemos esquecer que na natureza também ocorrem fenômenos químicos. Ela pode agir e provocar as mais diferentes reações, como misturar substâncias e colaborar para transformações químicas de compostos naturais. Por exemplo, o mármore, tá? O mármore, ele é uma rocha metamórfica e é proveniente da modificação química do calcário e do meio onde ele se encontra. O processo é conhecido como metamorfismo e consiste numa resposta das rochas e minerais à pressão e ao calor. A temperatura em que se encontra o calcário é determinada pelo grau de metamorfismo, tá? E juntamente com a composição química do mineral, molda essa rocha, dando origem às mais variadas cores e diferentes texturas. A maioria das concentrações de rochas metamórficas no Brasil, ela fica no estado do Espírito Santo e, consequentemente, a maior produção de objetos ornamentais de mármore do país pertence ao nosso estado. E você, sabe qual é a energia responsável pela manutenção da vida? Qual é essa energia? Bom, é simples, é a energia química, que é proveniente da quebra de ligações entre átomos. E essa energia é que nos mantém vivos. Como dito anteriormente, a química está em tudo, inclusive em nosso corpo, que secreta reações químicas essenciais. Eu quero dizer que nesse exato momento estão ocorrendo inúmeras reações químicas dentro de mim e de você que está aí me assistindo. O simples fato de manter a nossa estrutura corporal depende da reação química. A produção ou consumo de energia são decorrentes das reações químicas que acontecem no nosso organismo. Um exemplo da química em nosso corpo são o crescimento capilar, a cicatrização, o crescimento das unhas
e o crescimento ósseo, tá? Tudo isso são fenômenos químicos. Você sabia que o processo de digestão é um processo químico? Eu vou te explicar. O processo de digestão, ele começa na boca, pela atuação das enzimas, tá? Chamada amilase, presente na saliva, que são responsáveis por formar o bolo alimentar. Já no estômago, este alimento, ele sofre a ação de degradação por parte do ácido clorídrico, localizado no estômago. Então, quando estamos com a queimação estomacal, por exemplo, isso significa que a acidez está desregulada e, por isso, utilizamos os antiácidos, tá? Fazendo com que o ambiente estomacal ele se normalize. Como se vê, dependemos da química até para sobrevivermos, tá? Ela mantém o nosso corpo em funcionamento e faz parte do nosso metabolismo. E é graças ao metabolismo que as células elas crescem e se reproduzem. Agora se preparem que chegou o momento da nossa atividade do dia. Hoje teremos duas atividades. A primeira, você terá que identificar se o fenômeno que está ocorrendo é um fenômeno químico ou um fenômeno físico. E em seguida teremos um quiz com 3 questões que foram elaboradas a partir da aula de hoje. E o estudante, ele terá que dizer se a afirmação é verdadeira ou falsa. Ok, entendido isso, podemos começar. Vocês estão preparados? Antes de eu começar, não deixe de marcar a sua presença na aula de hoje. É bem simples, tá? Basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. Então, vamos para a nossa primeira questão. Você, estudante, terá que identificar nas seguintes situações o que está ocorrendo, se é um fenômeno químico ou um fenômeno físico, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, quando colocamos um comprimido antiácido na água e ocorre a sua efervescência, podemos dizer que está ocorrendo o quê? Letra A, um fenômeno químico ou letra B, um fenômeno físico? Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem disse que é um fenômeno químico. Mas por que um fenômeno químico? Porque houve alteração na estrutura da matéria, tá? De forma permanente. Vamos para a próxima situação. Quando nós colocamos o gelo em um copo, em um recipiente, o que acontece? Ele sai do seu estado físico e passa para o estado líquido. Esse processo ele é conhecido como fenômeno químico ou fenômeno físico? Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que é um fenômeno físico. Mas por que um fenômeno físico? Pois a água vai continuar sendo água independente de qualquer coisa. Vamos então para a nossa próxima situação. Quando amassamos uma folha de papel, o que será que está acontecendo aqui? É um fenômeno físico ou é um fenômeno químico? E aí, o que você acha dessa situação? Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Acertou quem respondeu que é um fenômeno físico, pois envolveu uma força mecânica e não houve alteração na estrutura da matéria, ou seja, o papel vai continuar sendo papel. Vamos então para a nossa segunda atividade do dia. Essa atividade você vai ter que reconhecer nas situações cotidianas citadas a seguir
quais envolvem fenômenos físicos e quais envolvem fenômenos químicos, tá? Aqui nós temos uma água fervendo, nós temos a combustão da gasolina, que é a queima da gasolina, e aqui nós temos também a maçã oxidando. E aí, agora é com você. Você vai ter que classificar se é um fenômeno físico ou é um fenômeno químico. Eu vou te dar 15 segundos. Vamos para a correção. Bom, na primeira situação aqui, é uma situação em que envolve sim um fenômeno físico, tá? Na segunda situação, houve a queima da gasolina. Se houve a queima, gerou um novo produto. Isso é um fenômeno químico. E aqui, a maçã oxidando, ela também é um fenômeno químico, tá? Vamos para a próxima atividade. Procure reconhecer nas situações cotidianas. Novamente, esse desengordurante aqui, quando nós vamos lavar os pratos, será que ele é um fenômeno químico ou é um fenômeno físico? O prato quebrando, o congelamento dos alimentos, o que será que são esses fenômenos? Eu vou te dar 15 segundos. Vamos então para a correção. Bom, nessa primeira situação aqui, nós podemos visualizar sim um fenômeno químico, tá? Em que está havendo a participação da água e do detergente. E como resultado, teremos um processo químico. Aqui nós temos a quebra do prato. Bom, isso é um fenômeno físico, porque o prato vai continuar sendo prato, ok? Só que em pedaços, mas não vai modificar em nada a sua estrutura molecular. O alimento congelado também é um fenômeno físico, porque o alimento ele vai continuar sendo alimento, tá? E como atividade prática, eu irei propor que você fotografe e envie alguma atividade que você realiza durante o dia, tá? Pode ser qualquer atividade, fazendo um suco, você vai identificar se é um fenômeno químico ou físico. Quando você estiver comendo ali na sua alimentação, você também pode fotografar e dizer para mim se é um fenômeno químico ou físico, tá? E é bem simples, você vai nos enviar essa atividade através do QR Code que está aí na sua tela. Basta você apontar o seu celular e pronto, a sua atividade poderá aparecer aqui no Dever em Casa na TV. Lembre-se que a sua participação é muito importante para nós. Foram muitos conteúdos, não é verdade? Agora nós vamos relembrar o que aprendemos em nossa aula de hoje. Como vocês viram, nós aprendemos um pouco sobre os fenômenos químicos e físicos que fazem parte do nosso dia a dia. Nós entendemos que as reações químicas, elas são importantes, tá? E elas acontecem também na natureza e no nosso corpo. Diferenciamos um fenômeno químico de um fenômeno físico e foi muito aprendizado, né, gente? Mas não se esqueça da lista de presença. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. A sua participação é muito importante para nós, professores do Dever em Casa na TV. Estamos chegando ao fim de mais uma aula no Dever em Casa na TV. Eu espero que você tenha gostado, foi uma satisfação enorme estar com vocês. Um grande abraço e não se esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos. Tchau!